Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Everton Gardesan, que é especialista em marketing e comunicação. E o tema da nossa entrevista será a força e a relevância das marcas no agronegócio. Aliás, um assunto extremamente relevante. Everton Gardesan, quase prefeito de Jaguariúna. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Divino. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer poder estar aqui, bater um papo com vocês aí. O prefeito de Jaguariúna a gente deixa um pouquinho, que não é tudo isso, não. Ah, não é não? Okay. Aliás, quando falam isso pra mim, de vez em quando um amigo ou outro brinca, né? Ah, tá, você vai ser vereador. Eu falei, cara, você não gosta de mim? Você tem problema comigo? Por que você me deseja mal? Justamente. Me conta quem é você, me fala um pouco da sua história. O Everton é um profissional apaixonado por marketing e comunicação, né? Estou aí atuando na área do agronegócio aí nos últimos 23 anos, passando por algumas empresas de saúde animal, nutrição, área de equipamentos agrícolas também, e sempre com o objetivo de contar histórias, né? Trabalhar aí a relevância das marcas e construindo marcas fortes para o agronegócio. Esse é o que eu venho fazendo aí nos últimos 23 anos dentro do agro. Ontem assisti um vídeo, cara, fantástico, que eu achei sensacional. Uma senhora de 70 anos no Instagram, que agora eu não vou lembrar o nome dela, mas eu comecei a seguir lá, né? E ela fez um vídeo sobre a marca Dodge Ram. Ela falando sobre a Ram. Cara, que percepção, que coisa fantástica. E quando você falou que você é um apaixonado por isso, e eu lembrei do vídeo aqui agora, relembrando da coisa, eu falei, cara, tem razão de se apaixonar, porque é algo tão mais profundo do que a gente que não tem o conhecimento da área imagina, né? Uma marca, cara, ela tem uma profundidade realmente muito grande, né, Everton? Não, sem dúvida. E o engraçado, e você comentar da Dodge Ram, né? E a Dodge Ram é um case interessante, porque se você pega a Dodge Ram nos Estados Unidos, por exemplo, ela não tem essa paixão tão grande. A Dodge Ram nos Estados Unidos ela é usada por trabalhadores, principalmente trabalhadores da indústria civil. Da indústria civil para carregar equipamento, para carregar. E quando ela vem para o Brasil, ela vem com um status de emoção, um status que agrega um valor absurdo. Então, você vê como é o poder do valor agregado quando uma marca alcança esse potencial. Ela vai além dos atributos, né? O brasileiro se sujeita a investir 500, 600, 700 mil reais numa caminhonete, enquanto nos Estados Unidos ela custa $30 mil. Você vê, né? Você vê. Eu lembro quando a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, eu fui naquela região do Corn Belt, e lá eu conhecia John Deere. E eu vi aqueles tratores, cara, eu achei aquilo fantástico. Eu falei, meu Deus do céu, como é que no Brasil não tem um negócio desse? Quando a John Deere chegou no Brasil, cara, assim, eu não sei se ela tinha a mesma pegada da Ram, mas era um negócio assim, o cara que tinha um John Deere, ele tinha o trator, né? Que é mais ou menos o que acontece com a Fendt hoje, eu imagino. Não é, e assim, a própria John Deere ela ainda é uma marca muito forte, né? Ela vai além da construção. Tem um estudo, eu li um artigo esses dias atrás, que diz que o valor agregado da John Deere, ela é mais forte do que propriamente dito, por exemplo, as marcas que estão em audiência hoje, que é a Tesla, essas marcas. Por quê? Porque a autoridade da marca, né, essa proposta de valor, ela é construída ao longo dos anos. Nenhuma marca ela consegue criar esse canal de conexão com o seu consumidor de uma hora para outra, né? Ela é construída no dia a dia, com dia após dias, né? Porque uma coisa é você falar, né? Outra coisa é você promover, outra coisa é você no seu dia a dia, né? É aquilo que eu falo, é mais as suas atitudes, é mais as suas entregas diárias do que simplesmente uma boa campanha, um trabalho de comunicação bem feito, né? Porque hoje em dia o consumidor ele tem acesso a tudo, né? Então ele está vendo o que você fala num podcast, ele está vendo o que você fala num ponto de venda, ele está vendo o que o seu colaborador está falando nas redes sociais sobre a empresa, e tudo isso vai criando uma imagem positiva
ou negativa na mente do consumidor, né? Isso é fenomenal. E aí, quando a gente vê grandes marcas e perpetuando há muito tempo, aí sim a gente pode dizer que ela está fazendo um trabalho de marketing, um trabalho de branding bem feito, né? Porque algumas marcas, elas crescem exponencialmente, cria aquela curiosidade, mas ela não se sustenta, né? Porque ao longo do tempo ela vai distorcendo um pouco a realidade daquilo que ela prega com aquilo que realmente é feito no dia a dia com seus clientes, né? Eu entrevistei um rapaz aqui do Rio Grande do Sul. Ele tem uma cachaçaria. Cara, ele tem uma cachaça que, inclusive, foi exposta agora, acho que não sei se é Congresso Brasileiro da Cachaça, um negócio assim, um evento da cachaça. Cara, que custa, parece que estava R$19 mil agora a garrafa. Você pagaria R$19 mil numa garrafa de cachaça, Everton? Olha, eu não pagaria porque não é um tipo de produto que eu aprecio, mas é muito engraçado isso, o poder de conexão que as marcas têm a partir do momento que ela entende o seu público, né? Esse é a grande questão. Porque se ela trabalha com a informação daquilo que é relevante para o público e o apreciador da cachaça, por exemplo, eu tenho certeza que quem realmente aprecia e entende o atributo que ele está vendendo, ele paga. E paga satisfeitíssimo, né? Pois é, mas aí eu vou te falar por que eu te perguntei se você pagaria. Porque no caso dele, o que ele fez? Não é só a cachaça. A caixa que vem a cachaça é um negócio espetacular. Na garrafa da cachaça tem um diamante, um diamante incrustado ali, um brilhante, né, incrustado ali, verdadeiro mesmo. Um cara na África do Sul fez um diamante pro Pelé, entendeu? O cara fabrica aquele negócio lá através de fusão, não sei das quantas, blá, blá, blá. Ele foi lá, entrou em contato com o cara fabrica tantos diamantes para ele, que são tantas garrafas, blá, blá. Quer dizer, ele vende muito mais do que o líquido que está ali dentro, né? E assim eu vejo, por exemplo, a minha percepção do Rolex, por exemplo, eu olho aquilo e eu acho um relógio feio. Mas os caras pagam, sei lá, cara, milhares de dólares naquele negócio, né? Justamente. Mas esse que é o fascínio do branding, né? Porque é você realmente entender o seu consumidor e aquilo que ele valoriza, né? Porque nem o que eu valorizo é totalmente diferente do que o Divino valoriza, de repente, né? É o que a gente vê ali no nosso dia a dia em casa, né? Aquela coisa assim, poxa, a minha esposa fala assim, nossa, mas você vai ver jogo de novo, né? Tipo assim, é uma coisa que o homem valoriza. Quer dizer, né? Não tem jeito, né? De você comparar, né? E é uma coisa que você não consegue medir, né? É uma emoção, um sentimento que não tem uma resposta fiel, né? Uma só resposta. Ela é muito variável, né? Cara, e isso no agronegócio, como é que é? É diferente ou é do mesmo jeito? Cara, é uma situação que eu venho percebendo, assim, grandes empresas, né, no passado, algumas delas, elas já vêm fazendo isso há bastante tempo, tipo John Deere, né, essas marcas. Mas eu tenho percebido nos últimos anos aí que o agronegócio, ele está deixando de ser as marcas escolhidas somente pela performance técnica, né, ou até mesmo só a parte de produto, né. As empresas hoje que estão se destacando são as empresas que estão presentes no dia a dia do produtor. Não só aquela empresa que bate... Por exemplo, uma empresa de medicamento, por exemplo, né? Uma empresa de medicamento aí para tratamento de aves, suínos ou alguma coisa assim. Se ela aparecer no produtor somente no momento em que ele está com algum problema, né? E vender a solução dela para resolver o problema, ela vai cair ali provavelmente numa guerra de preço, né? Porque ele já decidiu, já sabe qual é o tipo de problema que ele está e assim por diante. Mas a empresa que está no dia a dia com ele, apresentando um serviço de manutenção, um serviço de dados para que ele possa prever um eventual problema ou que ele possa prever uma situação desse tipo, ela já consegue agregar valor e ela ser a referência no momento que ele tiver o problema. Porque daí, a hora que ele tiver o problema, ele não vai ter mais 10 marcas na cabeça dele. Ele vai ter aquela marca que esteve presente com ele no dia a dia.
né? E essa segurança, muitas vezes, eu percebo que algumas empresas que estão entendendo esse jogo, essa conexão com o cliente ela é tão positiva e tão valiosa que, às vezes, o fato de você entregar uma solução para o seu cliente, às vezes ela vai além da sua linha de produtos, né? Porque, principalmente dentro do agro, ali a gente está falando de um time técnico, né? Que além do produto que ele vende, ele tem uma formação técnica. Às vezes ele é um veterinário, às vezes ele é um nutricionista. Então ele pode ajudar aquele produtor além da sua linha de produto, né? Então, por exemplo, de repente ele chega ali num aviário, percebe alguma situação de problema respiratório, ou um problema entérico nas aves, alguma coisa assim, e ele percebe que, de repente, o manejo não está tão bom, né? O tratamento da água, a caixa d'água não está tão limpa, ou a biosseguridade é o problema. Então, ele sugere uma melhoria de manejo que vai resolver o problema do cliente, independente do produto. E isso vai fazer com que? Vai fazer com que o cliente valoriza isso como segurança. Então, ele vai entender que, quando ele realmente tiver um problema, ele vai falar assim, poxa, eu vou ligar para o fulano da empresa tal porque ele está aqui comigo. Porque a grande maioria das empresas está preocupada em fazer a venda. Depois que você faz a venda, ela some, né? Eu até publiquei um artigo hoje no LinkedIn, justamente falando sobre isso, que a frase era, eu comprei do produto mais caro e mais técnico do mercado. Só que depois a empresa sumiu, não apareceu mais. Então, assim, nem sempre o melhor produto, lógico, né, que você tem que ter pelo menos um mínimo de qualidade aí para atender a solução do cliente. Mas a decisão de compra, ela está hoje muito mais no serviço, muito mais no contexto por trás do negócio do que propriamente dito no produto final. Perfeito, perfeito. Deixa eu fazer um intervalo comercial, Everton, e nós voltamos rapidinho. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje aqui no programa falando de um assunto leve, bem interessante. Eu estou conversando com o Everton Gardesan, que é especialista em marketing e comunicação, e estamos falando sobre a força e a relevância das marcas no agronegócio. Hoje no agronegócio usa-se muito a palavra networking. Aliás, tá uma moda agora, uma mania de usar inglês, né? E às vezes eu acho chato esse negócio. Eu fui professor de inglês muito tempo, mas eu acho meio chatão, porque aí o cara fala networking, aí depois, a hora que ele termina de falar, ele fala assim, relacionamento. Já fala relacionamento logo, pô. Vamos marcar uma call. Aí ele termina de falar call, fala chamada. Pelo amor de Deus. Tipo assim, deixa eu traduzir o que eu falei. Então, o networking tá em moda hoje. O networking, do seu ponto de vista, ele é encontrar alguém, criar um vínculo com alguém naquele momento ou é criar um vínculo permanente? Não, para mim, o networking, que é vamos dizer assim, o objetivo de todo mundo, né? Eu imagino que deveria ser o networking duradouro, né? Aquela relação que você mantém e perpetua por mais tempo, né? Que é aquilo que eu digo. Algumas coisas você não precisa saber, você precisa ter o telefone de quem sabe fazer, né? Exatamente. E ter a conexão com aquela pessoa, porque muitas vezes você sabe quem é, mas você não tem como chegar nela, né? Você não tem essa facilidade de chegar. Agora, a partir do momento que você tem um network, você tem um relacionamento estabelecido, o que acontece? A qualquer momento você tem uma ligação fácil com ela, né? Seja através do WhatsApp, hoje que é muito fácil, seja o que a gente fala, né, no mercado do agro, quando você atinge um relacionamento com o cliente, que você tenha a oportunidade do last call, né, lá em inglês de novo, né, que é aquele momento que ele valoriza tanto a sua pessoa e tanto a relação sua com ele, que
mesmo que ele tenha uma definição de um produto mais barato, ele te dá a oportunidade de chegar o mais próximo possível, onde ele fala assim, Divino, cara, o seu preço está 10% mais caro, ou eu tenho o produto por 30%, você consegue fazer para mim? Ou você consegue chegar perto? Por quê? Porque ele, apesar de ele não, lógico que ele não vai pagar mais caro por aquilo, mas ele te valoriza, que ele te dá a oportunidade de tentar chegar mais próximo. E se ele entender que essa equação, preço, serviço, qualidade, justifica o pagamento até um pouquinho mais, ele vai fazer. Porque ele não está pensando só no preço, né? Porque ele sabe que você está ali, se ele precisar de um atendimento, você vai ter acesso. Se ele precisar de um apoio em qualquer situação, você vai estar ali. Então, essa relação, a longo prazo, faz com que o cliente ele se fidelize, né? E aí sim, a gente pode dizer que a gente tem um cliente fiel, porque é aquele cliente que ele compra e ele está sempre tentando, de alguma maneira, aumentar o ticket médio de compra com você. Você tem sempre essa oportunidade. Você vende o produto A, mas daí você consegue entender um pouco mais da situação do dia a dia dele, você consegue fornecer o produto B, depois o produto C. Então, essa relação ela vai aumentando ao longo do tempo. Então, ele começa comprando sei lá, X reais por mês, depois ele passa a X mais 2, X mais 3, aí ele já começa a trabalhar como embaixador da sua marca, e daí o produtor vizinho dele vai perguntar por que o rebanho dele está dando resultado, ele vai falar que tem empresa X que dá um apoio para ele ali, né, que faz os experimentos, que traz novidade para ele, independente do produto comprado, né? Então vai criando essa relação eu acho que na minha percepção, é uma relação de segurança. O cliente se sente seguro e saber que aquilo que você vai ofertar para ele é realmente uma solução para o problema dele, e não simplesmente uma venda de produto que vai fazer com que você ou a empresa bata uma meta comercial somente. Você disse que a construção de reputação, construção de marca, ela é passo a passo, ela é demorada, né? Ela leva muito tempo. Tem uma expressão que a gente usa aqui em Goiás, que é o seguinte, às vezes precisa de comer muitos quilos de sal até chegar onde precisa, né? Porém, para essa reputação acabar, às vezes basta poucos minutos ou segundos, né? Um fato que acontece pode fazer com que uma empresa inteira, né, uma história de 100 anos possa acabar. Você até cita no seu artigo a Embrapa como um case de sucesso, né, de marca que hoje é respeitada, que está em evidência. E aí, lendo o seu artigo e vendo a relação lá, o exemplo da Embrapa, eu lembrei dos Correios, que era uma marca extremamente respeitada, estava assim, na cabeça de todo mundo como uma das mais confiáveis, e hoje está em decadência. Quando você fala em Correios, não são nem os carteiros. Acho que as pessoas até entendem que os carteiros querem, mas muitas vezes não tem ali a estrutura necessária que precisa. Ou seja, Correio demorou décadas para chegar onde chegou. De repente, tudo isso foi por água abaixo. Não, justamente. Justamente por deixar um pouco de lado a sensação do serviço, né? O Correio, muitas vezes, ele ainda tem uma condição de preço, ele ainda tem uma condição de facilidade, porque, né, tem várias unidades dentro das cidades, mas o que acontece? Ela deixou de lado o serviço, né? É aquele atendimento e aquela confiança. Quem que nunca precisou enviar uma carta com urgência ou uma encomenda com urgência e de repente se deparou com uma carta que se perdeu ou que era para chegar no dia seguinte, chegou 4, 5 dias depois. Então, se você precisa de um serviço que te garanta o resultado, né? Você não tem uma variável, dificilmente você vai usar o serviço do Correio, você vai buscar uma outra alternativa, você vai buscar uma transportadora, você vai buscar um serviço aéreo, de repente. Por quê? Porque você perdeu a confiança. E a partir do momento que você não tem mais confiança naquela marca, mesmo que ela venha com um apelo, uma promoção muito forte, um preço muito competitivo, você vai ficar com o pé atrás, porque você não tem a certeza do serviço entregue, né? E aí quando você pega uma Embrapa, por exemplo, há muito tempo ela vem construindo essa solidez e essa confiança, né? Então é uma marca com referência global que reforça o quanto é uma instituição séria, é uma instituição que está ali preocupada com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro,
né? Então, assim, é uma construção diária, não tem como, né? É aquilo que eu falo, é mais ou menos é uma relação de exemplo, né? É muito fácil você falar, né? Hoje você consegue falar muita coisa, você consegue propor muita coisa, mas ao mesmo tempo você está na vista de todo mundo, né? Então aquilo que você fala tem que ser coerente com aquilo que você emprega, aquilo que você faz no seu dia a dia, né? E quanto marca é a mesma coisa, né? Não adianta nada eu ter uma super campanha de marketing, de comunicação, colocando uma proposta de valor elevada, se no dia a dia eu não entrego o produto na data, se meu produto não tem qualidade, se eu não dou uma assistência técnica para o meu cliente. Então, quer dizer, isso vai criando um ambiente de relacionamento e de confiança. Quando a gente atinge esse grau de confiança, a gente está disposto a pagar um pouco mais por isso, né? Deixa eu usar... Pode dizer. Deixa eu usar mais uma palavra em inglês aqui. Hoje é muito comum a gente falar em branding, né? O tempo todo a gente está falando em branding. Que tendências você enxerga para o branding no agronegócio nos próximos anos? Olha, eu vejo da seguinte maneira, o branding, né, ele vai um pouco além só da... a maioria das pessoas entende o branding só como aquela marca bonita, né, ou seja, aquele logotipo, aquela coisa. Só que ela é muito além, né, ela é o que traduz a essência da companhia, né. Para você ter um branding bem feito, você precisa ter um processo, né, de autoconhecimento enquanto indústria, de qual é o seu propósito enquanto indústria, né? É lógico que toda indústria nasce para gerar lucro, nasce, né, para ter resultado para os seus acionistas, mas ela precisa ter uma essência, ela precisa ter um propósito, né? Ela precisa ter um objetivo central que vai além do lucro, né? Então, por exemplo, quando a gente pega as empresas do agro, por exemplo, ela tem um propósito de alimentar o mundo. Quer dizer, a gente sabe do potencial do Brasil, a gente sabe, né, qual é a nossa responsabilidade enquanto país, enquanto instituição provedora, para poder alimentar essa população global aí. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo, a maioria das empresas e o próprio Brasil, ele ainda é visto como um país de commodity. Ou seja, ele tem potencial, mas, ao mesmo tempo, ele tem um potencial precista, né? A gente ainda não conseguiu desenvolver, na sua grande maioria, agregar esse valor, né? Nós somos competitivos, mas nós temos um produto de qualidade, nós temos uma entrega de qualidade, uma segurança. Então, a empresa que se preocupa e coloca isso como meta, em que a construção de um branding, ela vai, ao longo do tempo, né, passo a passo, construindo essa relação, faz com que ela se diferencia das demais marcas e ela passa a deixar de concorrer simplesmente por preço, né? E aí, nesse ponto, ela consegue agregar uma margem melhor, uma condição melhor. Então, para mim, até o passado ali, mais recente, as empresas no Brasil, principalmente, ainda tinham esse entendimento que a marca dela seria escolhida por desempenho ou preço. Hoje, não mais, né? Porque hoje, é o que os estudos dizem, né? E agora com essa tendência das IAs, tudo isso, né? O marketing que vai se destacar e as empresas que vão se destacar são as empresas que estão trabalhando o marketing com propósito e o marketing de servir, que é o quê? E ouvir o que o cliente precisa e entregar soluções aderentes à necessidade dele. Não mais aquele marketing agressivo que nós tínhamos, que era eu crio o produto, determino o preço dele e faço uma campanha massiva que vai induzir você a comprar aquele produto mesmo que você não precise dele, né? Então hoje as empresas, principalmente no agro, que se blindarem com a preocupação do serviço atrelado ao cliente, principalmente no seu dia a dia, né, aquilo que tem de possibilidade de agregar valor no seu dia a dia, vai se diferenciar e vai conseguir se sustentar por mais tempo. E essa diferenciação é que é o importante, né? Mas eu preciso fazer mais um intervalo. Voltamos já.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. Criar uma marca é difícil, né? Muito difícil, exige muito investimento, exige tempo. E eu estou conversando hoje com o Everton Gardesan, que é um especialista em marketing e comunicação, e ele está nos explicando a força e a relevância das marcas no agronegócio. Como se destacar num mar de... A gente fala muito de mar de oportunidades, né? Mas eu quero falar aqui nesse mar de ofertas que as pessoas têm. Está todo mundo sendo bombardeado o tempo todo por publicidade, por influencers. Eu tenho programa de rádio pelo rádio, tenho podcast pelo podcast, pelo YouTube e tanta coisa mais. Como se mostrar nesse mar de coisas? Como falar para esse cliente? Olha, o que eu tenho para você é muito bom. Eu posso curar a sua dor. Não, justamente. Esse é um gargalo que acontece muito pelo seguinte. Hoje, os pontos de contato com o consumidor ele é muito mais amplo do que a gente tinha no passado, né? Hoje, a gente tem podcast, tem a própria rede social, tem outros veículos. Mas o mais importante é o quê? É a definição de uma proposta de valor que está alinhada com o propósito da companhia e que essa proposta de valor e essa comunicação ela é espalhada 360. Então, o que acontece? A empresa que consegue e que trabalha isso, levando essa mensagem em todos os canais, ela vai ter essa aceição. Mas, mais uma vez, ela pode chegar com essa mensagem, mas se no dia a dia, na operação, a equipe de vendas, a equipe técnica, os seus colaboradores não tiverem alinhado também com essa mensagem, ela vai se quebrar. Por quê? O Divino ouviu o lançamento de um produto X, ali foi impactado por uma comunicação na sua rede social, mas ele se interessou. Aí ele entrou em contato com a empresa e a empresa demorou 2-3 dias para retornar o e-mail dele. Ou ele entrou em contato com o representante e o representante não deu o retorno. Isso começa a desconstruir. Você foi impactado, criou uma expectativa de aderência com aquele propósito, né? Aquele produto te chamou a atenção, te interessou, mas ao mesmo tempo você foi começando a se distanciar daquele produto. Enquanto no começo daquele impacto você era um potencial comprador, ao final da sua jornada você foi se distanciando cada vez mais, né? Por quê? Porque ela foi se desconstruindo. Aquilo que te venderam, ela não foi entregue na primeira conexão que você fez. Depois você ouviu um relato de um conhecido que não teve uma experiência tão boa e a resposta da empresa não foi aderente. Então isso vai desconstruindo. As empresas que vão se destacar, Divino, vai ser o quê? As empresas que manterem a sua proposta de valor e entregar essa proposta de valor no seu dia a dia. Entregar esse valor, para que esse valor seja percebido pelo cliente. Porque não adianta nada eu ter todo esse valor, mas o meu cliente não perceber isso, né? Então, o que acontece? É o dia a dia, é as ações, é aquele evento que você participa, é aquela visita que você vai no cliente não só para fazer a venda, mas para saber como que está a produção, se está tudo bem, se ele precisa de alguma coisa, né? Não ser só aquela coisa de ligar para ele no dia 29 que você está fechando a meta, você fala assim, putz, deixa eu ligar para o Divino que eu sei que ele gosta de mim e vai comprar aqui e eu bato a minha cota, né? Então, a diferenciação está nos pequenos detalhes quando a gente fala de branding. É o detalhe percebido, é aquele detalhe do pessoal. Quando a marca
ela ultrapassa a relação produto-fornecedor e ela passa a ter uma relação de amor, uma relação de segurança mesmo. Como alinhar o propósito da equipe? Às vezes eu vejo, por exemplo, a empresa investe muito dinheiro em treinamento, coloca ali a sua missão, o que ela quer, o que ela pretende entregar, mas você vê que a equipe, cara, não consegue entregar. Às vezes eu vou em determinadas empresas que eu falo, cara, eu tenho dó do empresário, porque eu sei que o cara está se matando, o cara está tentando, o cara está investindo, mas a equipe não anda no mesmo ritmo, não tem o mesmo propósito do cara. É aquilo que nesse ponto, lógico que o treinamento é importante, que o dia a dia é importante, mas eu percebo também, Divino, o que acontece? Ela tem que ser uma cascata, né? Não adianta só o empresário fazer o investimento. O empresário tem que fazer o investimento, mas ele tem que vivenciar essa mensagem, né? O colaborador tem que ver na figura do líder dele essa gana, né? Essa mensagem que ele prega. E isso vem descendo de cascata, porque quando você não consegue ter essa liderança, por exemplo, ela vai se perder na força dessa mensagem quando ela chega lá embaixo, na força de vendas que está atendendo o cliente. Porque isso também tem uma relação com o colaborador, uma relação com o time, né? Aquela sua... o acesso que o time tem ao seu líder, o acesso que o time tem às suas condições também. Então, não é só uma imposição, né? É aquilo que eu falo, o primeiro comprador é o nosso time, né? A primeira pessoa que tem que vestir a camisa e entender que aquele produto faz sentido é o nosso time. Por quê? Se ele não comprar, se ele não entender os atributos, se ele não entender o valor que aquele produto ou aquele serviço agrega para o cliente dele, ele não vai conseguir transmitir. Então, isso é um trabalho diário de reflexão e mais do que isso, de exemplo. A vivência no dia a dia, porque a partir do momento que você tem certeza que aquilo é o espírito, que aquele é o propósito do que você está fazendo, ele sai natural. Você acorda de manhã falando assim, poxa, eu vou sair mais um dia aqui porque eu tenho como missão ajudar a alimentar esse mundão lá fora aí, né? E o agro brasileiro precisa de mim, né? Então, assim, tendo esse mote, né, e essa vocação trabalhada diariamente, dificilmente ela vai se perder ao longo do tempo e não chegar no cliente. Meu amigo, muito boa a mensagem, gostei. Você havia falado do LinkedIn, você escreveu um artigo lá, parará, publicou, fala aí qual que é o seu LinkedIn, para o pessoal te achar e ler as coisas boas que você escreve. EC Gardesan, né, é o racional lá do LinkedIn, mas se procurar como Everton Gardesan na lupinha lá, já vai encontrar, ou pelo EC Gardesan também. Obrigado por trazer tantos insights bacanas, mais uma palavra em inglês aqui, pelo amor de Deus, né? Não tem jeito de fugir disso. Obrigado. Curti, viu? Volta mais vez, tá bom? Com certeza. Amigo, um abraço. Fica com Deus, viu? Um abraço todo meu. Tchau, tchau. Valeu, gente. Olha que coisa boa. Falar sobre marca, né? Parece uma coisa tão, sei lá, parece tão abstrato, né? O Everton provou pra gente que não é abstrato, coisa nenhuma. Que uma empresa só existe a partir do momento que a sua marca é fortalecida. Eu conversei com Everton Gardesan, especialista em marketing e comunicação, e nós falamos sobre a força e a relevância das marcas no agronegócio. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você
e até a nossa próxima prosa.